Ele foi o primeiro semideus grego a se tornar líder no acampamento romano, derrotou os gigantes e até sobreviveu no Tártaro. Nesse vídeo vamos comentar os maiores feitos do Percy Jackson agora na saga Heróis do Olimpo. Então vamos nessa! Aguenta firme, mãe. Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro contextualizando para quem não sabe. Heróis do Olimpo é uma saga que dá continuidade aos eventos do último Olimpiano. Primeiro tem a saga principal, Percy Jackson, com 5 livros, e depois vem a saga Heróis do Olimpo. Essa saga traz os semideuses, filhos de deuses romanos, mas ao mesmo tempo que também tem os semideuses, filhos de deuses gregos. E por exemplo, o Percy que acompanhamos nessa saga é o mesmo Percy que vimos na saga dele, dá continuidade à sua história. Só que em Heróis do Olimpo, ele não é o protagonista, e sim um dos protagonistas. Dito isso, fica o aviso de spoilers, já que eu vou mencionar pontos importantes da saga principal e também da saga Heróis do Olimpo para explicar os feitos do Percy. Então, mais uma vez, aviso de spoilers, beleza? Enfrentou um exército poderoso de soldados romanos. Durante o final de O Filho de Netuno, o segundo livro da saga Heróis do Olimpo, o Percy enfrenta um enorme exército enviado por Alcioneu, um dos gigantes descrito como o Anti-Hades, a contraparte do Hades agora no mundo romano. Então o Percy fica ali segurando o exército e ganhando tempo, enquanto o Frank tentava libertar o Thanatos, o deus grego da morte pacífica, enquanto o Hazel ficava distraindo o Alcioneu, que mais à frente seria derrotado por ela e pelo Frank. Nessa luta, o Percy, além de segurar o exército, também recuperaria o 12º estandarte da Legião, que foi um presente dado pelo próprio Júpiter à versão romana de Zeus, que tinha o poder de criar e também controlar relâmpagos. E detalhe, nesse momento aqui da história, o Percy não tinha mais o poder de vulnerabilidade. Ele ficou invulnerável no final do último Olimpiano, eu comentei mais sobre isso na parte 1 dos feitos do Percy, mas atualmente ele não era mais invulnerável, porque ele perdeu esse poder quando se banhou no rio Tibre, que ficava ali na entrada do acampamento de Júpiter. Como o poder de vulnerabilidade é uma maldição grega, quando ele se banhou no rio Tibre, um rio romano, o rio Tibre meio que lavou o Percy e assim ele perdeu o poder de vulnerabilidade. Derrotou o gigante Polybotes. Assim como Alcioneu é o gigante contraparte do Hades, o Polybotes é o gigante contraparte de Poseidon. Seguinte, o Polybotes estava liderando um ataque contra o acampamento de Júpiter. A Rina ficou tentando segurar o seu exército, enquanto Percy, Hazel e Frank chegaram ali para ajudá-la. O Percy conseguiu ir para cima do Polybotes, destruindo parte de suas forças, usando o 12º estandarte, e após o Polybotes ver os poderes de água do Percy, ele aceitou enfrentá-lo no mano a mano. Primeiro, o Percy espirrou água no rosto do Polybotes para distraí-lo e depois esfaqueá-lo no estômago. Depois, o Percy correu. O Polybotes o perseguiu, mas Percy conseguiu atrasá-lo jogando toneladas de tijolos em cima dele. Quando o Polybotes conseguiu se recuperar, ele continuou perseguindo Percy. Ele inclusive derrubou a estátua do Terminus, que é o deus romano das fronteiras, e então Percy saltou usando o joelho do Polybotes como apoio e atravessou a contracorrente no seu peito. Quando o Polybotes caiu, ele caiu sobre o pedestal quebrado do Terminus. Então Percy usou a cabeça quebrada do Terminus para esmagar o nariz do Polybotes, assim o derrotando. Foi o primeiro semideus grego a virar um pretor. Após os seus feitos anteriores, de resgatar um item importante e raro como o 12º estandarte e ainda derrotar o Polybotes, o Percy se tornou o primeiro semideus grego a virar um pretor no acampamento de Júpiter. Os pretores são 2 legionários, sempre um homem e uma mulher, que possuem muito mais experiência do que o restante dos semideuses. Os pretores tomam decisões de guerra, decisões jurídicas e decisões dentro do Senado. Além disso, são eles, por exemplo, que escolhem os centuriões e organizam as atividades no acampamento de Júpiter. Os pretores, para ficar bem fácil de entender, são basicamente os líderes do acampamento meio-sangue. E chegar nesse nível, virar um pretor, é muito complicado. E você virar um pretor no acampamento de Júpiter, o acampamento romano, você sendo um semideus grego, é ainda mais difícil.
meio que derrotou Jason. Jason Grace é o semideus filho de Júpiter, a contraparte romana de Zeus, e é inclusive, de algum jeito, irmão da Thalia Grace. Em A Marca de Atena, o terceiro livro aqui de Heróis do Olimpo, após uma conversa com Baco, a versão romana do Dionísio, Percy e Jason são possuídos por espíritos da Terra e começam a se enfrentar usando todos os seus poderes, inclusive até sendo a capa desse livro. Ambos, Percy e Jason, são os semideuses mais poderosos do universo de Percy Jackson. Tecnicamente, era pro Jason ser o mais poderoso, já que ele é filho de Júpiter, Zeus, que é o deus mais poderoso. Só que, na verdade, o Percy é até mais poderoso do que ele. E aqui, nesse vídeo, eu explico tudo com detalhes. E aqui, ok, foi um contexto bem atípico, ambos estavam possuídos, o Jason estava longe dos céus, e o Percy longe da água, longe do auge dos seus poderes, mas ainda assim, de certa forma, o Percy derrotou o Jason, Ambos conseguiram resistir aos poderosos ataques um do outro, mas no final o Percy, ok, com a ajuda do charme da Piper, conseguiu derrotar o Jason, e quando o Percy ia matá-lo, a Piper e o Blackjack apareceram e conseguiram nocauteá-lo. Quando ambos acordam, eles são levados até o Argo 2, onde conseguem ser curados, e ainda mais pro final do livro, até lutam juntos contra dois gigantes, os irmãos Eufyates e Otto, os gigantes que são a contraparte do Dionísio. Mas, ok, que foi uma luta típica, mas quando Percy e Jason se enfrentaram, tivemos um vencedor. Sobreviveu ao Tártaro junto com a Annabeth. Atualmente na história, Percy e Annabeth já são namorados, e ainda em A Marca de Atena, Annabeth, em busca de Atena, acaba ficando presa na caverna da Aracne. Inicialmente, Annabeth achou que tinha conseguido derrotá-la, mas na verdade ela foi enganada, porque Aracne armou as suas teias ali no tornozelo da Annabeth e disse que, caso ela caísse no Tártaro, a Annabeth também iria junto. Mas quando a Annabeth estava caindo, o Percy chegou ali na caverna. Ele tentou ajudá-la, mas no final os dois acabaram caindo. O que vem a seguir acontece no livro A Casa de Hades. Sim, A Marca de Atena termina com os dois caindo no Tártaro, tem inclusive uma mensagem do Rick Riordan no final, mas como a HQ de A Casa de Hades ainda vai sair, aparentemente no final do ano, eu não vou conseguir ilustrar o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou contar o que acontece, mas não vou conseguir ilustrar. Então, tudo bem? Enfim, bom, lá no Tártaro, eles passam por maus bocados. Eles enfrentam várias criaturas bizarras, acontecem várias coisas bem sinistras, afinal, tudo de ruim que existiu está lá no Tártaro, e no final, o Percy consegue matar a Aracne usando a contracorrente. E vale a pena dizer que é lá no Tártaro que o Percy descobre o seu outro poder de controlar e manipular veneno. Só de ter sobrevivido ao Tártaro, ok, junto com a Annabeth, mas ainda assim, só de ter sobrevivido ao Tártaro já é um feito em tanto, porque além disso, além da Aracne que eu mencionei anteriormente, eles encontram e enfrentam Aquiles, encontram alguns gigantes, alguns titãs, algumas maldições, pois é uma parada bem sinistra. Os feitos do Percy aqui em Heróis do Olimpo são mais pontuais, porque como eu expliquei no começo do vídeo, aqui ele não é o protagonista, nem Annabeth, e sim um dos protagonistas. Também temos o Jason, a Piper, a Rina, o Frank, embora o Percy ainda seja importante e ainda tenha grandes feitos. Mas é claro, na sua saga principal, que os seus maiores feitos estão presentes, como por exemplo, segurar o céu, sim, isso mesmo, segurar o céu. E já que eu falei sobre o Jason, aqui nesse vídeo eu explico por que o Percy é mais poderoso do que ele, e eu sei que isso vai causar uma polêmica. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!